Lucas 19, vamos ler apenas o verso de número 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Ó Deus, quando mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, pedimos a Tua graça para os nossos corações, discernimento para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos que quaisquer coisas que possam estar ocupando as nossas mentes, preocupações, ansiedades, temores, possam ser sequestrados pelo Teu poder e não nos impeçam de ouvir aquilo que o Senhor tem a cada um de nós agora. Pedimos que a Tua palavra traga honra ao nome de Cristo e dê a Ele a glória que lhe é devida. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A data a gente não sabe precisamente, mas foi em algum lugar ali na década de 90. O local, Guaxindiba, praia de São Francisco do Itabapoana. José Rangel, pai da nossa amiga, da nossa irmã Tânia, avô aqui do nosso irmão Lucas, tomava banho ali e anfitrião da nossa igreja, que nos recebeu quando nós éramos pouco mais de uma dúzia. Ele estava tomando banho pela manhã, naquele mar marrom de Guaxindiba, e alguma coisa aconteceu e a dentadura dele caiu no mar. Me ajudem a achar. Chamaram as pessoas, os amigos que estavam ali, todo mundo tentando achar a dentadura do nosso irmão, mas as ondas e a cor do mar tornaram aquela missão impossível. Desistiram, né? Quem não desistiria? A situação ficou ainda pior, porque naquele dia, o nosso irmão ia pregar numa igreja ali. Então, vocês imaginem a situação. Isso foi pela manhã. Na parte da tarde, chegou na casa do nosso irmão Zé Rangel um funcionário que trabalhava para ele, ouviu a história e perguntou: onde foi? Nessa reta aqui, ó. A casa deles ficava de frente para o mar. Ele então foi lá. Acredite você ou não, achou. Algo parecido aconteceu alguns anos depois, há pouco tempo agora. Eu estava ali na lagoa, na casa de Léo e Maíra, e fui subir ali numa prancha que... Qual é o nome daquela prancha? Stand-up. Fiquei em pé meio segundo e tombei. Meu óculos caiu. A água da lagoa também escura, mas não é movimentada como o mar, e foi na hora. É um milagre menor. Reinaldo, que estava perto, foi lá e procurou e achou. A sensação da gente encontrar algo que foi perdido é muito boa, não é? Aquele dinheirinho que estava lá no bolso da calça. Você já teve essa experiência, não é? Você esqueceu ele ali, de repente você colocou a mão, nossa, que coisa boa. Aquele bilhetinho, surpresa, que aquela pessoa amada deixou escondido em algum lugar e você, de repente, acha aquele bilhetinho e tem um recado ali que faz a sua alma se alegrar, o seu dia ficar melhor. A Bíblia está cheia de histórias
de coisas perdidas que foram encontradas, cheia de histórias. No fim do encontro com Zaqueu, Jesus vira para ele e diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Esse verso é uma declaração do motivo pelo qual Cristo veio a esse mundo. Esse versículo é uma declaração do propósito da encarnação. Desde a queda, desde lá com Adão e Eva, Deus sempre buscou pecadores. O relato de Gênesis nos diz que, depois que o primeiro casal pecou, Deus entra lá no jardim e pergunta: onde vocês estão? E desde aquele momento, Deus tem buscado pecadores. Deus tem ido atrás dos perdidos. Em um dos textos mais belos do Antigo Testamento, através de Ezequiel, Deus diz assim: buscarei a perdida, trarei de volta a dispersa, curarei a quebrada e fortalecerei a doente. Buscarei a perdida. O nosso Deus é um Deus que busca. O nosso Deus não está em algum tipo de isolamento, esperando que nós, seres humanos, descubramos a maneira de chegar nele, a Ele. Pelo contrário, é Ele quem nos busca. Não é a ovelha perdida que encontra o pastor. É o pastor que encontra a ovelha perdida. Paulo vai dizer lá em Romanos 3, verso 11, ninguém busca a Deus. Ninguém. Nós não somos capazes, e além de não termos a capacidade, nós não temos a disposição, nós não queremos buscar a Deus. Em nossa pecaminosidade, cegueira, ignorância, em nossa associação com o reino das trevas, debaixo do poder de Satanás, não podemos e não temos condições de ir a Deus. De forma que não haveria reconciliação, não haveria salvação, não haveria perdão, não haveria esperança do céu se Deus não nos buscasse. É Deus que realiza esse ato de ir até o homem. É Deus quem realiza a salvação daqueles que, à parte dele, se esconderiam dele, assim como fizeram Adão e Eva. Deus está para muito além da capacidade humana de acessá-lo, de descobri-lo. E essa é a história contada nas Escrituras. Qual é a narrativa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Qual é o motivo de Cristo ter vindo ao mundo? Deus atrás de pecadores. Deus buscando aqueles por quem Cristo morreu. Deus vindo resgatar aqueles que Ele predestinou. Um teólogo chamado Os Guinness, ele disse: não podemos encontrar Deus sem Deus. Não podemos alcançar Deus sem Deus. Não podemos satisfazer Deus sem Deus. Que é outra maneira de dizer que toda nossa busca cairá, a menos que Deus comece e termine a busca. A parte decisiva de nossa busca não é a nossa ascensão humana a Deus, mas sua ascendência a nós. Sem a descida de Deus, não há ascensão humana. O segredo da missão não está em nosso brilho, mas em sua graça. Quando o anjo
apareceu a Maria para avisá-la que ela iria gerar do Espírito Santo um filho. Naquele diálogo, ele vira para Maria e diz assim: e olha, você colocará o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, desde a concepção, desde o nascimento, fica claro o motivo pelo qual Jesus vem a esse mundo. Colocarás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 1, Paulo diz a Timóteo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A Bíblia diz que nada produz maior alegria no céu do que a busca e a obra salvadora de Deus. E que quando Deus busca, encontra e resgata aquele que estava perdido, existe júbilo no céu. Alguns meses atrás nós pregamos aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E ao longo daqueles meses nós vimos que aquele capítulo conta 3 histórias sobre coisas que foram perdidas e encontradas. E após contar cada uma das histórias, Jesus encerra cada uma delas mencionando a importância da busca e do encontro. Quando ele termina de contar ali a parábola da ovelha perdida, ele encerra aquela história dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Logo depois ele conta ali a história da dracma perdida, e ele encerra aquela história dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Depois ele conta a história do filho perdido, e ele encerra aquela história dizendo: era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão, falando com outro filho, estava perdido e foi achado. Esses textos nos mostram que basta um pecador arrependido para inundar o céu de uma alegria exuberante. Por quê? Porque o Deus resgatador está indo atrás daqueles que Ele predestinou, e naquele momento ali, a salvação chega àqueles que estavam perdidos. A história de Zaqueu é uma história que conta acerca dessa busca do nosso Deus. É uma ilustração desse Deus buscador. Ela se encerra com essa frase que é a moral da história, com essa frase que resume o que acabou de acontecer ali. Jesus termina aquela história, ou aquele encontro, dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como nós temos visto nessas últimas semanas, Zaqueu era um homem rico, muito rico. Mas apesar disso, era alguém que vivia e mal convivia com uma insatisfação absurda. E ele deve ter se interessado em saber quem era Jesus quando soube que Jesus estava passando por Jericó. Certamente que ele ouviu as histórias acerca de Jesus, a alegação de que ele era o Messias, os milagres que ele realizou. Betânia, a cidade que Lázaro morava, ficava pertinho ali de Jericó. Os outros evangelhos não dizem, mas João diz que Jesus tinha ressuscitado Lázaro alguns dias antes de entrar em Jericó. Então é muito provável
que as pessoas, os habitantes ali de Jericó, estavam ainda com a notícia da ressurreição de Lázaro muito recente. Muito provável que Zaqueu sabia disso. As pregações que Jesus fazia, o enfrentamento de Jesus com a liderança religiosa de Israel. Então, diante de tudo isso e tantas outras coisas mais, nada mais natural que Zaqueu desejasse ver quem era Jesus de Nazaré. E se você olhar aí no verso 3, diz então que ele, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus. Era só curiosidade? Não sabemos. Existia ali um anseio dele por perdão? Provavelmente, mas a gente não sabe, porque o texto não diz isso diretamente. O que nós sabemos é que uma pessoa na condição de Zaqueu, ou seja, com a profissão de Zaqueu, um publicano, ele era proibido de acessar o templo, era proibido de ir numa sinagoga. Zaqueu tinha feito uma escolha. Ele era um publicano, ele era o traidor da sua pátria. E diante dessa escolha, ele então precisava conviver com as consequências, que era viver isolado da vida social e da vida religiosa do seu povo. Semana passada eu mencionei aqui, ele corre um grande risco de estar no meio do povo. Publicanos não eram bem vistos no meio do povo, podiam ser violentados. Mas ele vai. O verso 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. E Jesus tinha, isso é uma coisa impressionante, Jesus tinha um amor assim, um amor especial, uma atenção especial pelos cobradores de impostos, pelos publicanos. Quando você lê os 4 evangelhos, você percebe que ao longo deles, os evangelistas se concentram nas muitas vezes em que Jesus se encontrava com publicanos. Lucas de forma especial. E todas as vezes que Lucas menciona o encontro de Jesus com um publicano, é sempre num tom favorável. De Jesus para com o publicano. Parece que Lucas deseja mostrar como que Jesus estende ali a sua mão àqueles que eram os piores, considerados os piores desordeiros da sociedade. Publicanos eram os pecadores públicos flagrantes. E era exatamente para os publicanos que Jesus então se concentrava, para demonstrar que ele tinha vindo ao mundo para salvar os pecadores. Parece que quando ele deseja mostrar ao mundo, aos judeus, aos seus, ao seu povo, que ele veio ao mundo para salvar pecadores, para salvar perdidos, parece que Jesus tem uma dedicação especial aos publicanos, porque os publicanos eram os piores. E parece que quanto pior o pecador, mais encantadora, mais maravilhosa era a graça, a misericórdia, o amor e a glória de Deus em salvar aquele pecador. O texto diz que o resgate de Zaqueu aconteceu no momento em que Jesus foi na casa de Zaqueu. Olha o que diz aí o verso 6. O que aconteceu é que Jesus entra, diz o verso 6, para ser hóspede de um homem pecador. O que aconteceu dentro da casa de Zaqueu? O texto não diz nada.
Não diz aquilo que eles comeram no jantar. Não diz quanto tempo Jesus ficou ali. 1, 2, 3, a gente não sabe quantas horas. Não diz qual foi o método de evangelismo utilizado por Jesus. Não diz nada. O que nós podemos saber, pautados em outros textos do Novo Testamento, foi que Jesus, com certeza, confrontou os pecados de Zaqueu. Isso você não tenha dúvidas. Jesus desperta Zaqueu para a necessidade dele se arrepender dos seus pecados, para a necessidade dele negar a si mesmo, para a necessidade dele ser obediente. Isso você pode ter certeza que aconteceu nesse encontro. E se você observar, o verso 8 diz assim, então Zaqueu se levantou, evidenciando o quê? Que teve uma conversa. Quando diz, então ele se levantou, é porque ele estava assentado, óbvio que conversando com Jesus. E ao se levantar, o que aconteceu? Ele disse ao Senhor, o que ele disse? Senhor, ou eis aqui, Senhor. Percebe? Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele reconhece a Cristo como Senhor. E ele diz Senhor aqui na plenitude da palavra. Ele está fazendo aqui aquilo que Paulo disse lá em Romanos 10. O quê? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então Zaqueu se levanta e diz, eis aqui, Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Não por acaso. No verso seguinte, logo depois, imediatamente após o momento que Zaqueu diz Senhor, e diz que vai fazer tudo aquilo que o verso 8 diz. Não por acaso, logo depois disso, no verso 9, Lucas descreve o que Jesus disse. Hoje houve salvação nesta casa. Perceba. Zaqueu reconhece a divindade de Jesus, Senhor. Reconhece que Ele é o Deus encarnado. Zaqueu, ao contrário do jovem rico, lembra? Capítulo anterior. Ao contrário do jovem rico, que não queria abrir mão de nada, que Jesus disse assim, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele vai embora, porque ele tinha um ídolo no coração que eram as suas riquezas, avarento. Ao contrário do jovem rico, Zaqueu produz o fruto do arrependimento. E isso fica evidente no que ele diz a Jesus aí no verso 8. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Perceba, o tomador se tornou um doador. Aquele que tomava, agora doa. Sai a ganância, entra a generosidade. Sai o egoísmo, surge a justiça. A lei mosaica, está lá em Levítico 6 e número 5. A lei mosaica dizia o seguinte, vou ler o que está escrito lá. Se um homem rouba e confessa o roubo, ele deve devolver o que roubou mais 1/5. Esse 1/5 seria o juro que a pessoa defraudada poderia ter ganho. Então,
você devolve o dinheiro e mais um quinto por causa do juro que aquela pessoa que foi defraudada poderia ter com o dinheiro que foi roubado dela. Isso é o que a lei dizia. Mas a lei, as leis ainda existem outras leis ali. E na continuação diz que se aquele roubo envolvesse violência e junto com a violência incluísse morte, aí então o infrator deveria pagar 4 vezes mais. Teve um roubo sem violência ou morte, 1/5. Devolve o valor e mais 1/5. Teve um roubo e esse roubo foi seguido de violência ou de morte, 4 vezes. Zaqueu teve o roubo. Zaqueu não se encaixa aqui na violência e no assassinato. Por isso que quando ele vai e devolve 4 vezes mais, ele está indo muito além daquilo que a lei exigia. Ele foi extravagante ao devolver 4 vezes o que ele tomou. Existe ali algo no coração de Zaqueu que o leva a um desejo de obedecer, e não apenas de obedecer, mas de obedecer de forma extravagante. Há no coração de Zaqueu um desejo de ir muito além do que era a sua obrigação. Então o que nós temos aqui? Uma obediência generosa. O que nós temos aqui? Uma mente transformada, que desemboca num comportamento exemplar. O que nós temos aqui? Um caráter totalmente transformado. E o que nós temos aqui é a evidência de uma vida transformada, de uma mudança de mentalidade absurda. Antes de Jesus vir a este mundo, na verdade, antes dele começar o ministério dele, a Bíblia diz que Deus, rompendo ali aqueles 400 anos de silêncio, levantou um profeta chamado João Batista, o primo, o amigo, o precursor de Jesus. E em suas pregações no deserto, João Batista dizia exatamente isso. João Batista dizia que a evidência da conversão é o fruto do arrependimento. João Batista dizia o tempo todo: o machado está posto à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é a evidência da conversão? Arrependimento. Salvação muda a natureza pecaminosa do ser humano. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez novo. Qualquer que tenha sido aquela conversa que Jesus teve ali com Zaqueu, nós sabemos que ela terminou com Zaqueu se rendendo ao governo de Cristo, de forma obediente. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Anos atrás, o cantor Regis Danese fez muito sucesso com aquela música Faz um Milagre em Mim. Você conhece, não é? A música é muito bonita, mas existem algumas partes naquela música com grave erro teológico.
Porque não é o ser humano que diz a Deus: entra na minha casa, entra na minha vida. Não é isso que diz a música? Não. É Deus que diz a Zaqueu: desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa. Não é o homem que diz a Deus: entra na minha casa. É Deus quem diz: eu vou para a sua casa. A iniciativa não é do homem, nunca é do homem, jamais será do homem. Jesus passa por Jericó, e como nós vimos uma única vez, e ele passa ali em Jericó para salvar 2 homens, um cego, um mendigo e um rico. O cego na entrada da cidade e o rico lá no centro da cidade. Cristo passa por Jericó e redime um pobre e um rico, mostrando que ele não faz distinção de pessoas. Ele passa por Jericó porque ele precisa resgatar 2 homens, 2 eleitos, 2 pessoas predestinadas que viviam ali em Jericó, 2 pessoas que estavam perdidas e que precisavam ser encontradas. Então você imagine a cena: Jesus passando e uma multidão querendo ver aquele homem de quem todos falavam. Zaqueu, persona non grata, tentando abrir espaço ali em meio à multidão sem sucesso. E aí diz o verso 3 que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então ele tem uma ideia: ele sobe numa árvore, uma coisa assim ridícula para um homem rico, uma pessoa da posição social que ele tinha, escalando uma árvore para ver Jesus. Qual não é a surpresa da multidão quando Jesus para, interrompe a sua caminhada e ele para exatamente na frente da árvore em que Zaqueu está. E note bem, não é Zaqueu que fala com Jesus. Não é Zaqueu que diz: eu estava mesmo querendo falar com o Senhor. Que bom que o Senhor parou, porque eu estou precisando resolver algumas questões existenciais. Zaqueu era apenas mais um curioso no meio da multidão. Jesus se dirige a ele, chega perto dele e diz: Zaqueu. Irmãos, eu gosto demais disso aqui. Eu acho extraordinário momentos na palavra de Deus, quando o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que controla os seres dos oceanos, aquele que fez bilhões de galáxias, ele se aproxima de uma pessoa e chama aquela pessoa pelo nome. Isso é extraordinário. Quando ele diz o nome de Zaqueu, ele está dizendo muitas coisas. Quando ele diz Zaqueu, sabe o que ele está dizendo? Eu conheço a sua história. Quando ele diz Zaqueu, ele diz: eu conheço as suas angústias. Quando ele diz Zaqueu, ele diz: eu conheço o seu passado. Eu sei por onde você andou, eu sei onde você esteve.
Quando ele diz Zaqueu, ele está dizendo: eu conheço as suas misérias, eu conheço os seus pecados cabeludos, feios, que ninguém sabe, mas eu sei. Quando ele diz Zaqueu, ele está dizendo: eu conheço as suas falcatruas, os cambalachos que você faz lá no meio das pessoas que você lidera, lá na sua repartição junto com os romanos. Eu sei. Quando ele diz Zaqueu, ele diz: eu sei muito bem as crises que você tem tido nesses últimos meses. Eu conheço o seu CPF, eu conheço o seu RG, eu conheço as suas frustrações, eu conheço a sua trajetória até aqui. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. E é a partir de então que Zaqueu começa a reagir. A ação é de Deus e a reação é do homem. Sempre de Deus. Não é o homem que diz: entra na minha casa. Não. É Deus quem diz: eu vou na sua casa. Através do profeta Jeremias, Deus disse àqueles que são dele, e nós cantamos isso aqui hoje: com amor eterno eu te amei. E o que diz depois? Com benignidade eu te atraí. Fui eu que te atraí. Na nossa relação com Deus, o amor não partiu do nosso coração. Não fomos nós que resolvemos amar ao Senhor. Jesus disse isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. O amor de Deus por nós é eterno. Ele existia muito antes de virmos à existência. Então nós não podemos encontrar Deus sem Deus. A nossa procura será sempre insuficiente, a não ser que a graça de Deus inicie a busca. Se o abismo precisa ser transposto, Deus deverá ser a ponte a transpô-lo. É Ele. Então o segredo da procura não está na ascensão humana para Deus, mas na descida de Deus em nossa direção. Nós começamos a procurar, mas acabamos sendo descobertos. O que nos traz ao lar não é a nossa descoberta do caminho para casa, mas é o chamado do Pai, que esteve esperando por nós o tempo todo. Os que procuram são procurados. Desde os sábios do Oriente que procuravam aquele que nasceu para ser o Rei dos Reis, até os dias atuais, Jesus é o maior imã de toda a história para aqueles que estão nessa busca. Na sua narrativa dessa história, na verdade, na narrativa da cura de Bartimeu, Lucas não registra isso. Mas se você for lá em Marcos, e é por isso que se você lê os evangelhos de forma devocional, é muito bom você comparar as narrativas. Na narrativa da cura de Bartimeu, Lucas não descreve, mas Marcos nos conta que quando Jesus soube que Bartimeu clamava por ele, Jesus então mandou que o chamassem. E aí Marcos diz que aqueles que foram até Bartimeu disseram a ele essas palavras: tem bom ânimo,
o Mestre te chama. Tem bom ânimo. O Mestre te chama. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Clemente de Alexandria foi um dos pais da igreja. Aqueles primeiros líderes depois da geração dos apóstolos. E ele vai dizer nos seus escritos que Zaqueu tornou-se um líder muito proeminente e Zaqueu acabou se tornando pastor da igreja de Cesareia. Mais tarde, Zaqueu foi sucedido por Cornélio, centurião. Isso é a história da igreja. Não está na palavra de Deus, a gente não encontra isso na Bíblia. Mas o fato é que aquele homem foi transformado, completamente transformado pelo poder de Deus. Aquele que era um pária, aquele que era um traidor, aquele que era um bandido, completamente transformado pelo poder de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você ora pela conversão de alguém há anos. 1, 2, 15, 20 anos orando pela conversão de alguém. Diante de uma história como essa aqui, não desista. Não desista. Porque pecadores como Zaqueu e como Saulo de Tarso foram resgatados por Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus pode salvar aquela de quem você pensa assim, não tem mais jeito. Meu irmão, você não sabe. Qual é o seu dever, qual é o meu dever? Continuar orando. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero encerrar com algo que eu falei há pouco. Jesus chama Zaqueu pelo nome. E como disse, eu acho esse gesto da divindade na nossa direção uma das coisas mais belas, mais lindas, mais encantadoras que existem nas Escrituras. A Bíblia nos diz que Deus nos conhece pelo nome. A Bíblia nos diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Por que eu estou mencionando isso? Porque alguém pode pensar assim, mas é muita gente para Deus saber pelo nome. Querido, sabe quantas galáxias existem para cada ser humano na Terra? Da última vez que contaram? 8. Sabe quantas estrelas existem em uma galáxia? Bilhões. E Deus chama cada uma delas pelo nome. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Também diz, talvez muitos aqui não saibam disso, a Bíblia diz que o nosso nome já está no livro da vida, que foi escrito e selado. Sabe aquela história que às vezes pregadores falam, hoje o seu nome será escrito no livro da vida? Completa ignorância das Escrituras. Porque esse livro foi escrito antes da fundação do mundo e selado. Além do nosso nome, pelo menos daqueles que vão para o céu, estarem lá no livro da vida,
A Bíblia nos diz que quando nós chegarmos lá no céu, algumas coisas encantadoras irão acontecer. Sabia disso? Quando chegarmos no céu, existe um monte de surpresa para a gente ali. E lá em Apocalipse 2, tem uma surpresa que é surpresa e não é porque já contou o que vai acontecer, mas tem uma parte do que foi contado que é surpresa. Vou ler para você. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Vai saber que sabor que tem esse maná, não é? E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando chegarmos no céu, Deus nos dará um novo nome, que ninguém vai conhecê-lo, a não ser Deus. Existe um nome que você vai ter, que eu terei, que ninguém vai saber, a não ser nós e o Senhor. O que isso mostra? Intimidade, proximidade. Aquilo que Agostinho disse, que Deus cuida de cada um de nós, como se não tivesse mais nada para cuidar. Cuidando de cada um, como se único fosse. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Intimidade, individualidade. O nosso Deus é um ser pessoal. Jesus nunca tinha se encontrado com aquele publicano. E no meio daquela estrada ele para, e ele vai na direção daquele publicano e diz: Zaqueu. Existe uma história parecida com essa, descrita por João, lá no final do seu evangelho, no capítulo 20. João diz que Maria Madalena vai embalsamar o corpo de Jesus, no domingo pela manhã. E quando ela chega ao local, ela percebe que o túmulo está vazio, e os anjos estão ali, assentados dentro do túmulo. E Maria Madalena pensa que os anjos fazem parte daquele pessoal que roubou o corpo de Jesus. E corajosamente, ela se dirige aos anjos e pergunta assim a eles: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E aí então os anjos viram para ela e dizem assim: mulher, por que choras? E ela então diz: eu vim embalsamar o corpo do meu Senhor. Onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E João diz que durante o diálogo de Maria Madalena com aqueles anjos, alguém atrás dela diz assim: mulher, o que procuras? Por que choras? E Madalena então vira e diz assim: o senhor também participou disso? Onde colocaram o corpo do meu Senhor? E ela então volta novamente e continua conversando com os anjos. Continua dialogando com os anjos. E naquele momento em que ela está conversando com os anjos, aquele atrás dela vira para ela e diz assim: Maria.
Ela então, diz João, se volta para ele e diz: mestre. Mas como assim? Ela não pensou que aquele homem estava participando com os outros ali do roubo. João, inclusive, vai dizer que ela, naquele primeiro contato, achou que fosse o jardineiro. O óbvio seria o quê? Qual a lógica? Quando ela ouve alguém falar Maria, o óbvio seria ela dizer assim: como que você sabe meu nome? Porque se ela pensava que ele era o jardineiro, mas não. Quando aquele homem diz Maria, ela vira-se para ele e diz: mestre. Por que Maria chama ele de mestre? Porque ninguém chamava Maria daquele jeito, a não ser o mestre. Ela reconheceu. Só ele me chama desse jeito. Uma pedrinha branca. Nela estará o seu nome. E só você e o Senhor saberão qual é esse nome. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu. Lucas, Raquel, Rosame. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe das nossas histórias. Ele sabe das lágrimas que derramamos e ninguém vê. Ele sabe das nossas dores. Ele conhece as nossas manias, as nossas idiosincrasias. Que grande Deus, que poderoso Deus, aquele que nos conhece pelo nome. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos, ó Deus, porque se dependesse de nós, jamais o amaríamos. Que bom que o Senhor veio em nossa direção com um amor eterno, com um amor cheio de bondade. O Senhor desceu do céu e o seu sangue verteu para salvar pobres pecadores como nós. Ah, Senhor, quando chegarmos ao céu, poderemos, junto com nosso irmão Zaqueu, por toda a eternidade dizer: obrigado, Senhor Jesus, por entrares em nossa vida, transformando-a, redimindo-a. Obrigado, Senhor Jesus, por entrares na nossa casa, salvando os nossos filhos, o nosso cônjuge, aqueles que amamos. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor desceu a este mundo para nos redimir dos nossos pecados, para nos resgatar das nossas mazelas, para fazer por nós aquilo que nenhum poder neste mundo é capaz de fazer. A ti seja a honra e a glória para todo sempre. Amém.
Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.